Obrigado. Novamente, bom dia a todos, né? Obrigado por quem está aqui presente. Nós tivemos 140 inscritos, mas aconteceu algum imprevisto aí que o pessoal está atrasado. Então, mas para a gente não prolongar e não perder o timing, quer dizer, eu vou começar aqui e a gente vai discutindo, né? Vamos falando, vocês podem me interromper a qualquer momento. A ideia é apresentar um pouquinho o que o Celente faz, normalmente, quando a gente está nos conselhos e a gente desenvolve esse direcionamento estratégico. Tá? Então, uma metodologia bastante simples, que ao mesmo tempo descomplica, né? Ele elimina uma série de análises muito detalhadas e ajuda a gente a poder estabelecer um parâmetro, né, de como tangibilizar a estratégia dentro da organização. Então, começo aqui a compartilhar a tela com vocês. Vocês devem estar vendo já no modo de apresentação. Sim, Sim? estamos sim. Ok. Bom, então esse é o nosso segundo fórum de empresários. O primeiro aconteceu ano passado, com a ideia, né, de trazer assuntos ligados aí ao interesse, né, de acionistas de empresas, principalmente vinculados à governança. Quer dizer, a gente tem um portfólio de soluções para governança, para empresas, e isso a gente vem periodicamente trazendo esse fórum para trazer também outros empresários para dar depoimentos, para a gente poder apresentar algumas metodologias e, obviamente, poder discutir isso, né, e trazer para um fórum de trocas, onde a gente possa avançar aqui as nossas ideias, né, sobre determinados temas. Né? Falando aqui um pouco do Celint, tá? O Celint ele foi fundado em 2015, né? Assim, o CNPJ. Nós passamos a operar em 2018. Quer dizer, em 2018 começaram os nossos programas para conselheiros e isso já portanto, 6 anos, né, que a gente começou. E em 2020, 2021, a gente começou também assessoria e desenvolvimento de consultoria para empresas. Portanto, temos aí mais ou menos uns 3 anos que a gente atua também com empresas. Nesse meio tempo, nós conseguimos já ajudar 50 empresas, né, entre as que a gente implantou governança, e que a gente também implantou outros tipos de projetos, e que a gente também fez algum tipo de assessoria em relação aos seus desenvolvimentos, seja estratégico ou seja de governança. Então, são mais 50 empresas que a gente tem experiência, são mais de 1.000 profissionais formados nesses 6 anos, quer dizer, a gente conseguiu fazer com que passasse pelos nossos programas um número razoável, né? O Celint não é uma escola que mira na quantidade, mas sim na qualidade, e nesses 6 anos, então, a gente tem esses 1.000 profissionais, o que é um número bastante razoável e que nos deixa em uma posição muito boa, né, de termos de networking. São 36 posições em conselho que a gente desenvolveu ao longo desses anos também, principalmente nos últimos 3. Por quê? Conforme a gente implanta e desenvolve governança nas empresas, a gente consegue trabalhar determinadas vagas e vagas que não existiam anteriormente, vagas que a gente acabou criando, né, por conta do processo de implantação e desenvolvimento de governança. Então, nós disponibilizamos 36 posições, a grande maioria delas foram vagas que nós criamos, umas poucas foram vagas que as empresas nos passaram, né, por estarem necessitando ou uma troca de conselheiro ou por abrir uma nova vaga, e a gente conseguiu colocar boa parte dos nossos ex-alunos, os nossos ex-alunos, esses 1.000 profissionais formados aqui, ocuparam essas posições em conselho. Então, esse é um pouco do trabalho do Celint, né? São 3 linhas de ação que se comunicam, né? A assessoria, desenvolvimento de governança em empresas, a parte de formação de conselheiros e a parte de desenvolvimento, então, de posições, onde a gente completa, né, esse ecossistema. Então, estender muito aqui. O nosso tema de hoje é o direcionamento, planejamento estratégico em empresas familiares. Paulo levantou a mão. Paulo, pode falar? Não, eu tenho uma pergunta aí, Passarela. Essas Sim. 36 empresas que passaram posições de conselho, como é que elas vêm? Elas conhecem o Celint de alguma maneira? Já tem algum ex-aluno lá, ou alguém que está estudando nos cursos do Celint? Como é que surgem essas demandas?
Paulo, a grande maioria, como eu falei, quase em torno de 30, se não me engano, foram vagas que nós mesmos desenvolvemos. A gente implantou governança Tá. na empresa Ma- e ali Mas como é gerou que vocês uma. chegaram? Mas como é que vocês chegaram nessas empresas? Ah, não, Nessas 30? as empresas, são 50 empresas, né, que a gente desenvolveu, tá? Algum Tá. projeto, nem todos foram implantação de conselho, tá? Então, Ok. como é que chegaram até nós? Por conta do nosso próprio networking, né? Do network, tá bom. A Entendi. gente tem uma, enfim, é isso. Não sei se Tá, não responde é a tua um, pergunta. sim, não é que existe um trabalho hoje tão agressivo do Celint de ir atrás de empresas oferecendo formação de conselhos, é mais o network que vai surgindo naturalmente, por enquanto. Exatamente, a gente tem, Tá. não é um trabalho de ficar Prospecção. buscando, de prospecção tão ativo, mas é um Ah, legal. trabalho que ele, em algum aspecto, tem também esse trabalho ativo. A gente tem uma equipe interna que faz contato com empresas, a gente também tem o nosso marketing digital hoje, mas não é Tá. a grande fonte, são as indicações, né, as pessoas que nos Bacana. conhecem. Bacana. Não, Joyce, que eu queria entender. Obrigado, pastor. De nada. Então, migrando para o assunto de hoje, que é o direcionamento para a estratégia de empresas familiares, quer dizer, o que nós vamos trazer aqui de conteúdo, né? A ideia é falar, olha, como é que é esse direcionamento para uma empresa mais simples, né? Uma empresa que tem uma estrutura mais familiar, né? Não precisa ser uma empresa pequena, na verdade, nós temos empresas aí gigantes, mas com uma estruturação extremamente simples. Então, acho que essa é a ideia, né? De simplificar um pouco a coisa e trazer para um parâmetro mais fácil de implantação, né? O que que é, então começar assim, o que que é estratégia, né? O que que é estratégia? Estratégia é o seguinte, eu tenho que entender onde eu estou. O que que a minha empresa está? Ela está no estado A. É uma empresa que fatura tanto, que tem um número de funcionários, que tem um determinado portfólio de produtos e serviços. Quer dizer, eu tenho que entender sempre o meu ponto de partida. Eu estou em A, né? Normalmente, se eu não fizer nada, se eu não fizer nada de novo, e isso também é uma coisa que a gente vê em muitas empresas, as empresas crescem, se desenvolvem, sem ter uma grande estratégia, né? Sem ter. Elas têm uma operação muito boa ou têm uma execução bacana das coisas que acontecem no dia a dia. E aí, se nada acontecer, se nada mudar, se eu não implantar uma estratégia, eu naturalmente vou levar a empresa para um estado B. Só um minutinho que travou aqui a minha. Vou ter que parar, voltar. Por algum motivo, travou o computador. Minuto. Pronto. Vamos lá. Estou em A, né? E, naturalmente, se eu não fizer nada, como eu falei, eu vou caminhar para B pelo que eu tenho hoje. Esse B, que está aqui, então, ligeiramente acima de A, pode acontecer de estar absolutamente alinhado com o estado A, ou pode acontecer, inclusive, de estar para baixo do estado A, né? Se eu não fizer nada, você não muda nada. Naturalmente, é isso que a gente vê nas empresas. Empresas, quando a gente começa o processo de governança, a gente percebe, olha, a empresa está indo, né? Está crescendo, às vezes um crescimento vegetativo, às vezes um crescimento um pouco orgânico, levemente acima da inflação, mas né, se nada for feito, ela vai chegar nesse estado B, né? O que que acontece? Na verdade, a gente pode chegar e ter uma ambição. Eu quero chegar em C. O que que é o C? O C é a visão, né? Então, é onde eu quero chegar, é a ambição, é o propósito. Olha, eu quero ter um propósito diferente, eu tenho uma ambição de ser maior, eu tenho uma ambição de internacionalizar, eu tenho uma ambição de me tornar o melhor do mundo em tal aspecto. E a verdade, esse estado C nada mais é do que uma visão que é muito do acionista, né? O acionista quer o quê com a empresa, né? Governança é muito de garantir o governo estratégico para os acionistas. Então, se os acionistas eles vislumbram um estado futuro superior, isso é o que nós deveríamos tentar trazer para a companhia performar. E isso significa que este caminho que vai de A até C, este caminho deveria ser a designação da nossa estratégia. E aí, obviamente, para poder chegar lá, eu preciso ter projetos, né? Estratégia é o novo caminho. Essa estratégia é como eu vou fazer para chegar no estado C, que vai me levar distante do estado B.
E eu preciso de projetos, 1, 2, N. Esse é o grande ponto, né, que a gente percebe nas organizações, que tangibiliza a estratégia. Eu preciso materializar este caminho através de projetos concretos que tenham começo, meio e fim, que entreguem resultados e que, obviamente, vão fazer com que essa linha seja superior. Ele vai levar a um estado futuro maior do que o estado inicial, né? E aí vem sempre a nossa máxima aqui, né? You get what you measure, what you resource and what you reward. E para mim essa é a grande, está em inglês, né? Você consegue aquilo que você mede, aquilo que você coloca recursos e aquilo que você recompensa. Essa frase para mim é muito importante porque ela é muito básica, né? De como é que a gente pode chegar nesse estado C. Se eu não tiver esses projetos, esse caminho delineado, e não fizer depois uma medida se eu estou chegando lá, não colocar recursos e não recompensar se a coisa for atingida, muito difícil vai ser implantar tudo isso. E é isso que as empresas esquecem, né? Esquecem de medir, esquecem de colocar recursos. Bom, eu vou chegar lá no estado C, mas não vou precisar colocar nenhum tipo de recurso. Não, qualquer mudança de estado, né, é lei da termodinâmica. Eu preciso colocar energia, eu preciso colocar recursos, seja ele recurso humano, recurso material, recurso financeiro, não importa, né? Muitas vezes eu não preciso colocar um recurso financeiro, mas eu preciso mudar a estrutura de pessoal, eu preciso implantar uma consultoria que me acompanhe, eu preciso, de alguma maneira, colocar algo ali de energia para a coisa acontecer. E, obviamente, recompensar, né? E esse também é outro ponto que a gente sempre reforça no Concertif, né? Na nossa certificação para conselheiro consultivo, que o papel do conselho é realmente estabelecer sistemas de avaliação, sistemas de desempenho, que, ao mesmo tempo, impliquem para os executivos em algum tipo de compensação, algum tipo de remuneração variável, que seja, né? É algo que a gente também coloca, principalmente no módulo 7, né, da nossa certificação, que é o que a gente percebe, né, nas empresas, essa falta, né? Primeiro, tem uma falta do desenho, né, de qual é a estratégia, e segundo, que tem a falta de medir, dar recursos e recompensar. Então, no fundo, é tão simples quanto isso. Eu estou aqui em A, se eu não fizer nada, eu vou para B. Se eu quiser chegar em C, que é a minha ambição, a minha visão, eu preciso, obviamente, colocar recursos e fazer com que esses projetos me delineiem até lá. Então, agora, toda a discussão passa a ser, tá bom, como é que eu chego nesses projetos? Aí é que é o X da questão, tá? O X da questão, e é simples, para qualquer empresa que a gente for pensar em desenvolver a governança, nós precisamos fazer isso de uma seguinte forma. Primeiro, entender, e eu vou falar sobre isso agora, chegar nos projetos. Primeiro, entender, direcionamento é diferente de planejamento. A gente sempre confunde, eu quero fazer o meu planejamento estratégico. Olha, planejamento é uma etapa do direcionamento. E esse é o grande problema também das organizações, principalmente que não são muito bem estruturadas para tal. Nós temos que entender a diferença de o que é o direcionamento do que é o planejamento. Eu faço isso, nessa distinção, agora, por um chart, né, que eu desenvolvi aqui para o PFC, o nosso programa Formação de Conselheiros. Esse é o último slide do primeiro dia, e quem já fez o PFC vai repassar aqui a ideia do papel do conselho na estratégia. Vejam bem, o objetivo agora é falar como é que eu chego naqueles projetos, né? Eu preciso chegar primeiro no caminho, né? E, obviamente, nos projetos. É isso que eu quero discutir. Só que antes de falar como é que eu chego nos projetos, eu vou falar qual é o papel do conselho, dos acionistas, dos executivos nesse direcionamento e planejamento estratégico. Eu preciso entender o papel deles. E é isso que falta, né, nas organizações, e é isso muito que o conselho aporta. A gente sempre fala, o conselho tem um papel muito estratégico na empresa. Qual é esse papel estratégico, afinal? O papel estratégico do conselho, né, eu desenvolvi através de uma matriz RACE, né? Matriz do responsável, quem é avisado, quem tem que ser informado, enfim. A matriz vai trazer uma clareza quando eu divido a estratégia, o direcionamento estratégico em 5 atividades. Isso eu fiz baseado no livro Building Better Boards, do David Nadler, né? Lá ele clarifica, né, essas etapas aqui.
Primeiro é uma etapa de pensamento estratégico. Então, vamos falar das 5 etapas. O pensamento estratégico é exatamente definir o que é o ponto C. Qual é a visão, os objetivos, onde chegar, a minha ambição, o meu propósito. Essa etapa de pensamento estratégico ela é extremamente importante, mas ela muitas vezes é colocada como um dado do problema. Não, a gente está aqui e não é bem definido, né, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente vislumbra. Quando eu coloco isso nesse pensamento estratégico, fica claro essa é a etapa de definir o estado C. Então, ele pode ser muito simples. Olha, meu estado C, hoje eu sou uma empresa que fatura 100 milhões, eu quero ser uma empresa que fatura 200. O estado C não, eu quero ser uma empresa que fatura 200, como? Não, aumentando a linha de produtos, me posicionando em outras regiões, expandindo internacionalmente, desenvolvendo parcerias, comprando empresas, fazendo aquisições. Quer dizer, eu preciso entender isto. É isto que é a etapa do pensamento estratégico. A outra etapa é do desenho estratégico. O desenho estratégico é aquele caminho, é o caminho que leva a C, sai de A e é C. São os mapas orientativos. Então, o que são os mapas orientativos? Olha, estabelecer a visão e agora eu tenho que estabelecer o caminho. Olha, o caminho vai ser, primeiro, no primeiro ano, nós vamos investir um pouco menos, no segundo, a gente vai aumentar, vamos pegar um empréstimo bancário, não, nós vamos fazer um aporte de capital, vamos fazer um equity crowdfunding, enfim, é preciso desenhar as opções que eu tenho para poder chegar naquele estado C. Então, essa etapa é uma etapa extremamente também importante, criativa, que vai facilitar o desenho dos projetos 1, 2 e N, tá? E que também, normalmente, a gente não ocupa isso tudo no bojo de uma grande atividade chamada planejamento estratégico. Ora, isso é diferente do planejamento estratégico. Por quê? Planejamento estratégico entra aqui na terceira etapa. O que que é? São detalhes, planos e resultados que vão, inclusive, desembocar num plurianual, um plano plurianual, que vai estar detalhado lá o que é capaz de se chegar. Então, olha só, percebem a diferença? Pensamento, desenho, planejamento. Depois vem a etapa da implantação, a execução, fazer acontecer, e a etapa do controle, né? You get what you measure, you get what you reward, you get what you resource. Então, eu preciso controlar para saber, por KPIs, por OKRs, por scorecards. Eu posso ter um único indicador, 2 indicadores, enfim, que me digam, eu estou indo para a direção correta. E aí vem a chave dessa matriz, né? Que é quem nessa estrutura são os responsáveis, os aprovadores, os consultados, os informados. Essa é a base da matriz RACE. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, eu cruzei lá do David Nadler a ideia de ter um direcionamento desdobrado em 5 etapas. Lembrem que o livro que a gente se baseou é o livro voltado para a governança, né? Então, está muito claro isso, né, na cabeça lá deles, dos autores, essas 5 etapas, que para mim fez todo sentido. Aí eu peguei e cruzei isso com a matriz RACE, para poder dar clareza de quem faz o quê. E aí, o pensamento estratégico, quem é responsável é o conselho, né? O conselho junto com os acionistas. É aqui que está o X da questão, onde nós queremos chegar. Lembre que governança é a atividade, os processos que vão garantir o governo estratégico para os acionistas, né? Se a empresa tiver um acionista só, é aquele acionista que é o grande responsável. Se ela tiver um controlador, o controlador é o grande responsável, junto com os minoritários, obviamente, mas dentro dessa perspectiva. Se ela é uma corporation, e eu acabei de entrar no conselho, né, de uma corporation, recentemente, comecei a semana passada, que não tem uma figura de controlador, é uma empresa que é diluída o controle. O que acontece? Ali o conselho tem toda a responsabilidade, né? Você tira a figura do acionista. Então, é interessante isso, porque traz para o conselho, de fato, a responsabilidade pelo pensamento estratégico. E o desenho, quem é responsável? O conselho é responsável, também é aprovador. Por quê? Porque muitas vezes o desenho é feito em conjunto com outras partes interessadas. Eu vou falar quais são essas partes logo em seguida, tá? Então, ali traz, vamos dizer assim, uma etapa a mais, né, que o conselho pode estar, ele está responsável junto com o acionista, mas ele também pode ser só um aprovador, no sentido de trazer esse desenho, né, junto com outras partes. O planejamento, aí não é o conselho que faz, o conselho é só aprovador, né? Porque quem vai fazer esse planejamento? Aí sim está a cargo do management, está a cargo dos executivos.
Por isso que é a grande confusão. Mas quem faz o planejamento estratégico? São os executivos ou é o conselho? Então, assim, o direcionamento estratégico é feito em conjunto, cuja principal responsabilidade está na mão do acionista ou do conselho que o representa, ou os dois juntos, né? Quando eu passo o planejamento, aí a responsabilidade é toda do corpo executivo, porque eles vão fazer o plano detalhado, vão ter que entrar naquela etapa de escarafunchar dados, informações, de realmente desdobrar todas as ações. Essa daí é a etapa dos planos e projetos. E aí depois vem a execução, onde o conselho é só consultado, informado, né, sobre mudanças ou sobre o andamento das coisas. E finalmente o controle estratégico, né? O conselho aprovador ele acompanha, enfim, ele não cria os KPIs, mas ele acompanha, ele aprova esses KPIs e, obviamente, ele é informado e consultado do andamento, né, periodicamente, porque é isso que é o papel também importante do conselho. Não é só estabelecer o pensamento e desenho, mas é controlar, é saber se a empresa está indo, de fato, para a direção correta. Então, isso aqui, essa matriz está lá no nosso curso PFC, a fonte vem de lá, é isso que a gente vê muito como etapas importantes. Elas não são complexas, né? Isso daqui é extremamente simples, mas ele dá muita clareza, né, sobre quem deve fazer o que na organização. Então, aqui está o Conselho Estratégico. Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma observação para a gente poder conversar aqui? Ô, Vanderlei, Uhum. se eu puder contribuir, tirar, na verdade, fazer uma ponte aqui, Sim, quando a gente está falando de empresas familiares, na sua amplitude aí, na maioria delas, né? sim, 99% das vezes não é claro nem para a família e nem para quem está à frente do controle o que é o pensamento estratégico. isso. Então, principalmente nas empresas que a gente tem atuado junto com os conselhos, né? Os conselheiros têm aportado muito essas indagações, instigando do controlador, da família ali, tá, beleza, onde que vocês querem chegar? Qual que é o objetivo? Que é justamente o papel de refletir sobre o pensamento estratégico, né? E na maioria das vezes a gente vê que na rotina para eles, isso, acho que a cultura, né, não fez durante a trajetória ter esse momento de refletir, estamos aqui e queremos chegar ali. Então, o conselho tem ajudado demais a indagar, a trazer pontos, trazer observações, visões de mercado, olhando para o segmento, para onde que essa empresa quer chegar, justamente para clarear para os sócios, né, para a família ali, as possibilidades. Excelente, Felipe. Você também trabalha bastante com esse trabalho, com esse, né, desenvolvimento de estratégia para organizações, então acho que você pode contribuir muito aqui com o nosso debate, né? E, obviamente, o que a gente também percebe, né, acho que são vários tipos de empresas familiares, né? Tem algumas que esse trabalho do pensamento, Felipe, ele não é feito por quê? Porque a empresa, a família ou os acionistas, né, que às vezes se confundem, os familiares também são acionistas, nem sempre os familiares são acionistas e os acionistas são familiares. Essa não é necessário que seja assim, mas se confunde, né? E ali, às vezes, acontece por absolutamente desconhecimento, né? Não sabem como fazer. Outras vezes acontece porque há um processo deliberado, né, de fazer com que esses membros não participem disso. Isso fique ali para um pequeno grupo ou para uma pessoa só. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? Outras vezes isso acontece não é nem por desconhecimento e nem por um deliberado processo de pouca transparência, mas sim porque a empresa não vai na valsa, ninguém sabe para onde vai mesmo, ela está ali naquela situação de vai chegar no ponto B naturalmente e vamos tocando, a empresa sempre cresceu assim, sempre foi bom. Então, é, mas o que poucos param para pensar é que se eu faço esse pensamento e esse desenho, né, se eu risco lá no mapa que eu quero chegar em C, eu certamente vou chegar num estado futuro maior, né, com mais resultados do que aquele se eu tivesse indo no chamado vai da valsa, né? Vamos lá aqui, né? Então, acho que esse é o ponto. Mais algum comentário aqui? Todo mundo acompanhando? Muito bem. Então, vamos para frente. Bora, qual é a metodologia Selint? Então, o que que a gente faz, né? E o que que a gente normalmente faz quando a gente também está nos conselhos, seja porque
nós ajudamos a implantar o conselho, ou seja, porque nós continuamos, né, num processo que a gente chama de Board One, onde a gente não só estabelece a governança, como também ajuda na implantação das coisas, como mantendo, né, um corpo de conselheiros do Celint. O Luiz Gonzalo levantou a mão, pode falar, Luiz. A câmera fechada por uma questão só de conexão. Queria fazer um comentário se é que ele contribui. Sim. Pelo menos das empresas que eu tenho contato familiar, o que talvez seja muito intuitivo, que de alguma forma ele segue anteriormente. Mas ele é muito intuitivo. Acho que a nossa grande missão é levar essa intuição para algo mais planejado, mais no papel, mais menos intuitivo, né? Essa é algo que eu tenho sentido, porque as organizações, pelo menos, insisto, aquelas que eu tenho contato, elas estão evoluindo, a grande maioria já numa segunda, o que significa que, de alguma forma, foi feita uma sucessão, mesmo que não muito organizada, mas... E elas têm uma necessidade mais de ter uma metodologia, como está aqui, de tirá-los do universo intuitivo, né, do universo em que sempre foi feito do vamos indo, né? E aí, em geral, elas vão mais para o ponto B do que para o ponto. E a gente tem esse desafio de levá-las a algo mais organizado para que possam alcançar. Essa é uma experiência que eu tenho tido com as empresas. Ótimo, Luiz. Você está corroborando o que eu estou falando. Só voltar aqui para quem chegou agora, né? O que que nós fizemos, né? Falamos o que que é estratégia. Estratégia é esse caminho, né, que vai levar a ser. O que a gente chamou, eu estou em A. Se eu deixar as coisas acontecerem, eu vou caminhar para B, pelo que eu tenho hoje, né? E é isso que muitas organizações acabam conseguindo. É o que a gente chamou aqui de vai da valsa, né? Apelidamos aqui, vai da valsa. Então, a gente vai levando, e o que o Luiz está trazendo é que esse vai da valsa é um caminho intuitivo. Eu concordo, né? É um caminho, porque a intuição, né? Quem viu o livro Blink, né, do Malcolm Gladwell, que fala sobre intuição, ele diz que 70% das decisões empresariais são intuitivas. Ora, existe um mérito na decisão intuitiva, porque ela faz muitas vezes pessoas brilhantes têm esses saltos intuitivos que são absolutamente corretos. Mas não há nenhuma. É por isso que o ser humano tem a razão, né? Ele tem intuição, mas ele tem razão. Não há nenhuma segurança de que essa intuição possa desembocar em algo superior. Quando a gente junta intuição e razão, quer dizer, você traz o processo para um debate racional, estruturado, com uma metodologia, a probabilidade de você conseguir realmente um salto e chegar no estado C é muito maior. Essa é um jogo de probabilidades, né, Luiz? Acho que essa é a grande... Quando a gente traz uma metodologia dessa que fala, eu preciso desenhar esse caminho, eu preciso ter os projetos que vão dar tangibilização a esse caminho, é essa que é a grande sacada, né? E entender que direcionamento é diferente de planejamento. Direcionamento é isso tudo que está aqui, são essas 5 etapas, é o que a gente chama de direcionamento, onde você tem um pouco do papel do conselho e dos acionistas, né? Delineado aqui. O planejamento é só a etapa central, talvez uma mais demandante, a mais que vai exigir um esforço deliberado, mas é obviamente que é aí que vai trazer os pontos nevrálgicos de sustentação, que são os projetos, que são os planos que vão tangibilizar a estratégia. Então, chegamos aqui. Qual é a nossa metodologia? Tá? Metodologia é reuniões de trabalho entre conselho, CEO e acionistas. Nós precisamos ter a etapa inicial de todo o direcionamento estratégico. Olha que eu não estou falando mais planejamento, estou falando direcionamento. Porque, para mim, existe uma diferença muito clara. Eu tenho que ter um direcionamento que são 5 etapas, que são, para mim, muito claras, embora às vezes elas se confundam, eu posso até fundir uma com a outra, ou deixar, em vez de 5, 4, mas, de qualquer forma, se eu não tiver isso estruturado, né, e deixar isso claro, muito possivelmente eu vou perder a qualidade do governo estratégico que os acionistas têm que trazer. Então, o trabalho inicial da metodologia Celint é naquela etapa que a gente chama de visão, chama de ambição, pode chamar de propósito, pode chamar do quê? É desenhar e falar qual é o estado C. Eu vou congregar. Pode ser uma reunião só, pode ser que tenha que ser duas, depende do caso, depende da complexidade,
E aí, entre conselho, CEO e acionista, eu vou falar, tá bom, onde é o nosso ponto C? Basicamente é isso, é chegar lá e falar como definimos a empresa quando em C. Né? A empresa hoje é isso, é o estado A. Eu defino ela dessa forma, ela é uma empresa que tem tanto faturamento, tamanho, produto, portfólio, posicionamento, a forma de atuar em relação aos concorrentes. Aí eu vou para C. Lá em C, falou, é uma empresa diferente, é uma empresa internacionalizada, com aporte de capital, uma série de coisas. Essa é a grande questão, e obviamente isso também vai envolver apetite a riscos, né? O que os acionistas querem arriscar? Quer arriscar mais? Quer alavancar mais a empresa ou não? Eu já vi empresas familiares muito conservadoras que têm dívida zero, dívida líquida com o banco sempre tem que ser zero. Tem outras que não, já até assumem, não, eu vou até uma vez o fluxo de caixa anual, eu posso assumir como sendo dívida bancária, eu posso assumir, eu quero trazer novos sócios, enfim. Eu preciso, a primeira etapa é aquilo que nós chamamos de visão, né? Que está no ponto 1, né, da nossa matriz RACE. O Silvano está com uma pergunta. Silvano, por favor. Bom dia, Bom Vanderlei. dia, Silvano. Eu fiquei com uma dúvida na Sim, tela anterior, sim. com relação ao. Desculpa fazer você voltar aí. Imagina, estamos aqui para isso. Com relação ao pensamento estratégico, né? A construção do pensamento estratégico. Sim. Isso aí você colocou como responsabilidade do conselho. Isso não seria Conselho, responsabilidade dos sócios, ou Vanderlei? perfeito. Aqui, essa matriz é o conselho estratégico. Tudo que eu trago nessa matriz é o que o conselho faz. Não quer dizer que ele é único. Por exemplo, quando eu falo aqui o pensamento estratégico, naquela etapa 1 que eu acabei de falar da nossa metodologia, eu falo, esse pensamento é o conselho, que está aqui responsável, mas junto com os acionistas, respondendo a tua pergunta. Porque, no Tá, fundo, o conselho ele é só um tradutor do desejo dos acionistas. Então, é o que eu tinha explicado, que existem vários tipos de empresas. A empresa que tem um único dono, e aí, muito claramente, essa responsabilidade do conselho ela é diminuída, porque o grande responsável é o único dono. Tem a empresa que tem um controlador, obviamente, a responsabilidade do controlador é menor do que o único dono, mas também é muito grande. Tem empresa que tem um corpo de acionistas. Aí o conselho começa a tomar mais essa responsabilidade, porque senão a coisa fica tão difusa e você não traz um foco. E tem outro tipo de organização, que eu até falei, acabei de entrar num conselho de uma organização desse tipo a semana passada, foi a primeira reunião, que é uma corporation, que não existe a figura de um controlador e os acionistas são muito pulverizados. Nesse caso, o conselho é totalmente responsável. A gente não consegue trazer os acionistas para estarem tão juntos, né? Eles podem até opinar, podem fazer uma assembleia, mas o processo é tão longo, seria tão cansativo, que o conselho ele é mandatado para ter essa responsabilidade. Percebe, Silvano, como difere, né? E aqui nós entendi. estamos falando do papel do conselho, tá? Tá bom. Então, mas a tua pergunta é extremamente importante, acho que clarificar Obrigado. isso. Clarifico isso nessa etapa, né? A etapa 1, que é essa etapa do pensamento aqui, pensamento estratégico que está aqui, essa etapa 1, ela é feita por conselho, CEO e acionistas, onde nós vamos falar, vamos desenhar o que é o ponto C, e nós vamos falar como definimos a empresa quando em C. É exatamente esse pensamento. E aí está claro aqui, conselho, CEO e acionistas. Ok, Silvano? Alguém mais, alguma pergunta aqui, alguma colocação? Tranquilo? Bom, a etapa 2, né, também pode ser uma ou mais reuniões de trabalho, que vão ser agora entre conselho, CEO e gestores, que aí é exatamente aquela etapa do desenho. Como deve ser o caminho, o design, para chegar em C. Ok, de novo, esse desenho ele é mais qualitativo, porque é como eu falei, olha, a gente quer chegar em C com essa ambição aqui, e obviamente eu vou ter que colocar agora um mapa, né? Um roadmap, né? Um caminho. Olha, esse caminho vai ter que ser, primeiro, a gente vai ter que fazer um aporte de capital, então essa é a primeira etapa do projeto, esse é o caminho, né? Depois desse aporte de capital, nós vamos ter que contratar uma empresa de engenharia que vai desenvolver os novos produtos que a gente quer, nós vamos fazer com que os nossos processos sejam melhorados, então nós vamos chamar especialistas em produtividade industrial,
A terceira etapa vai ser, a gente vai precisar, então, para poder aumentar a produtividade, reduzir custos e aumentar a penetração, nós vamos, inclusive, chamar um novo marketing, então nós vamos posicionar entre os concorrentes de tal maneira, tal. Percebam que esse design, ele é a etapa onde pode entrar mais análises, tá? A etapa 1, né, como a gente falou aqui, é intuitiva, mas ao mesmo tempo ela é racional. A gente tem que trazer um pouquinho de racionalidade para esse processo, né? E é isso que faz esse choque razão-intuição melhorar a probabilidade de acerto. A etapa 2, ela incorpora algumas ferramentas analíticas. Eu posso fazer uma matriz SWOT, né, onde eu estou, quais são as minhas forças e fraquezas. Eu posso analisar um pouco os concorrentes, o que eles estão fazendo, qual é a oferta deles, né? Então, essa etapa 2 de reunião de trabalho, ela entra com algumas ferramentas que no Concertif a gente também estrutura, né? Nós temos uma aula inteira sobre as ferramentas disponíveis para que a gente possa fazer um design estratégico, que são o PESTLE, né? Uma análise de cenário, a gente incorpora SWOT, a gente faz um pouquinho de forças e fraquezas, a gente faz um pouquinho de uma análise de portfólio, de Ansoff, a matriz de Ansoff. A gente pode usar algumas ferramentas aqui para ajudar a fazer o design. Mas essa é uma etapa que está todo mundo junto ainda, conselho, CEO e gestores. Acionistas podem participar. Então, como ela é uma etapa um pouco mais, vamos dizer assim, estruturada, um pouco mais analítica e demanda um trabalho de prancheta, os acionistas podem estar também na etapa 2 ou podem não, podem delegar ao conselho. O mais importante é que o acionista fale, eu quero chegar aqui no estado C, tá, Silvano? Acho que esse é um ponto. Vai depender da empresa, vai depender da maturidade, a gente vai colocar os acionistas também na etapa 2, tá? Mas certamente o conselho ele está mandatado para poder, junto com o CEO e gestores, desenhar esse caminho. Então, nós estamos fazendo aqui as etapas da forma ideal, da forma como deveria estruturar para funcionar da melhor forma possível. Então, essa é a segunda etapa, né, da metodologia. Terceira etapa é o planejamento estratégico e controles. Essa etapa, né, do planejamento estratégico e controles é onde nós vamos detalhar os projetos. É a partir daí que vão sair aqueles projetos 1, 2 e N, que vão fazer a empresa sair do estado de equilíbrio que ela está, nesse estado que a gente chama de vai da valsa, para ela poder ir para um estado superior. Essa etapa de planejamento estratégico, a gente usa, né, eu vou trazer aqui, uma metodologia também muito simples, que está no meu livro, A Reinvenção da Empresa. O que é? É o modelo estelar. O modelo estelar, ele diz o seguinte, né? Primeiro eu começo pela base, então eu vou pegar agora CEO e executivos, vamos na base, chama as pessoas aí da operação, chama as pessoas-chave, os coordenadores, os gerentes, vamos se reunir e vamos começar com eles a falar, olha, nós temos uma empresa aqui em A, nós queremos chegar em C, os acionistas falaram que a gente tem que ir para C, e o desenho que o conselho, é o desenho básico, é esse aqui, esse é o caminho básico que a gente quer. Agora, vamos compartilhar isso com a base. A base vai chegar e reunir, então, as pessoas em informações. Agora sim é o detalhe. Eu tenho que ver taxa de retorno, eu preciso fazer análise de cenário mais detalhada, eu preciso colocar os detalhes, né, dos projetos, dos processos, o que eu vou fazer, quanto vai ser o custo. Aí eu vou colocar isso tudo já no que a gente chama de planejamento. E, finalmente, vai elaborar os projetos. Então, quando eu faço isso, o modelo estelar começa pela base, reúne as pessoas, informações. Isso pode levar 2, 3, 4 reuniões, ajuda, às vezes, de consultor externo, que vai se aprofundar em algum detalhe e tal. E, finalmente, eu saio com os projetos. A partir desses projetos, que são, vamos dizer assim, o cerne do planejamento estratégico, né, que os planos, projetos, iniciativas, cronogramas, etc., eu posso chegar nas duas últimas etapas, que são o quê? Que está lá na matriz RAS, a execução. Então, aqui cabe aos CEO executivos a execução, que eu chamo aqui de expectativa tranquila, porque o grande problema da execução é quando ela é atabalhoada, e ela, de fato, traz uma destruição de valor. Então, a gente tem que olhar muito com isso, né? Como é que eu faço essa execução com conhecimento de causa e, ao mesmo tempo, com uma expectativa tranquila. E, finalmente, eu crio lá os indicadores, que é a etapa 5, né, que a gente lá está na matriz RAS.
Então, olhem que aqui nesse modelo estelar nós temos as etapas 3, chegar nos projetos, né, que é o planejamento, a etapa 4, que é a etapa de execução, e a etapa 5, que é a etapa dos indicadores, né, do controle estratégico. Então, aqui na fase 3 da metodologia Celint estão as etapas 3, 4 e 5 da nossa matriz RACE, tá? Baseado aqui no livro Reinvenção da Empresa, capítulo 6. Então, nessa etapa, é o momento de criação, né, desses projetos, que é quando pode demandar essa ajuda externa especializada, que eu falei aqui, para se aprofundar em algum outro aspecto, uma empresa de engenharia, uma empresa de tecnologia que vai trazer soluções ou produtos novos, enfim, tudo vai depender do que o nosso caminho, né, da nossa ambição de visão está ditando e também do caminho, né, do design que a gente fez lá na fase 2 da nossa matriz RACE. Então, essa é a nossa fase 3, né, da metodologia. Muito interessante, porque nessa fase, né, nós vamos chamar todo mundo aqui para participar. E, finalmente, vem a etapa 4. A etapa 4 é uma decorrência, né, uma pura decorrência desse modelo estelar, que serão os projetos que vão ser acompanhados pelo Conselho na execução. Projeto 1, Projeto 2, Projeto N. Lembram que naquele caminho de A para C, né, se eu deixar no estado corrente, eu vou conseguir chegar no estado B. Para chegar no estado C, eu vou ter que implantar projetos. São esses projetos e iniciativas que tangibilizam a estratégia. E é isso que a gente percebe falta. As organizações geram um planejamento cheio de análise, cheio de mapa, cheio de indicadores, etc. Mas não fala como vai chegar lá, o que vai tangibilizar, o que nós vamos fazer, o que nós vamos implantar para, de fato, fazer acontecer a estratégia. É isso que eu tenho observado aí mais de 30 anos, quase 30 anos de conselhos, né, que eu atuo 27 anos em conselho, eu vejo muitas vezes essa falta nas organizações de poder tangibilizar. Por quê? Porque não ficou claro essa etapa de pensamento, de design, anterior à etapa de planejamento, é tudo misturado, né? E às vezes esse planejamento vira um grande book, que é o que a gente muitas vezes resiste. Por que eu vou fazer um exercício de planejamento tão detalhado, tão caro, se aquilo depois vai para a gaveta? Porque aquilo não foi desdobrado em projetos claros, específicos, que vão ser acompanhados pelo Conselho. O Conselho tem esse papel de supervisão, né? Os acionistas e o Conselho, os acionistas em assembleia, o Conselho no dia a dia, ali mensalmente, acompanhando esses N projetos que vão fazer a estratégia acontecer. Então, aqui é a etapa, vamos dizer assim, quarta etapa da metodologia Celint, é a etapa que realmente que deriva do modelo estelar, né? Que vem ali da etapa 3, mas que vai dar toda a clareza de como que a gente tem que fazer a estratégia acontecer, tá? Esses projetos, então, é o que eu falei, é que vão levar a empresa ao estado C. É isso que faz a diferença. Conclusões, né? O direcionamento estratégico tem várias etapas e vários públicos envolvidos em cada uma delas. Isso tem que ficar claro, porque a gente faz uma confusão danada. Quem vai fazer o planejamento, quem vai fazer o quê, e não pensa, né, nessas etapas anteriores, né, nas etapas do design e na etapa da visão. E a outra conclusão importante, né, dessa nossa metodologia é que ela engaja todas as partes interessadas e tangibiliza a execução estratégica. Ela faz com que exista clareza de que vão ser esses projetos 1, 2N que vão trazer a inteireza, né, que vão trazer a concretude para que a estratégia seja executada. E quando eu vi isso acontecer também positivamente várias vezes, o que a gente percebe? Uma criação de valor, uma tremenda criação de valor para a companhia, né, que estaria contente chegando em B, que já é superior ao que está em A. Mas ela mal sabe que se ela fizer um exercício estruturado desse, que não é tão complexo, é um exercício extremamente simples, a gente simplifica muito essa etapa. O que é complexo é fazer um planejamento detalhado e caro, que depois vai para a gaveta. Isso é complexo. A gente faz uma coisa desenhada dessa maneira, dá uma possibilidade real de criação de valor pleno para a organização, para ela chegar no estado futuro desejado, né? E com as partes interessadas engajadas e também
com a tangibilização da execução. Tá? Então, pessoal, era isso aqui, né, que a gente queria apresentar. Está aqui os dados do Celint. A maioria já nos conhece, então não precisamos compartilhar extensivamente esses dados, mas agora ficamos aqui com o debate, né, que vocês possam trazer aí face ao que a gente apresentou. A gente estava estruturado mesmo para terminar em 50 minutos, fizemos aí 45, e, enfim, estamos aqui à disposição para quem quiser, então, compartilhar conosco aí seus pensamentos. Quem quiser começar? Vanderlei, qual é o ciclo que você sugere para que a gente revise essas etapas, né? É um ciclo anual, bianual, varia com o cenário externo? Como que você vê isso? Ótima pergunta, né? Uma vez feito tudo isso, a gente precisaria. Eu acredito no ciclo anual. Esse ciclo anual não é um replanejamento, mas ele é uma verificação daquilo que foi caminhado, das mudanças que houveram no ambiente, né, e, ao mesmo tempo, fazer pequenos ajustes. Se o ambiente mudar tanto que a gente já não se identifica com os projetos que estão ali, aí sim nós deveríamos parar e replanejar. E isso pode acontecer cada 2 anos, cada 3 ciclos de cada 3 anos, né? Eu gosto, hoje em dia, eu não adoto ciclos de 5 anos, eu adoto ciclos de 3 anos, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, e aí sempre vem uma discussão, né? Olha só, a minha empresa é uma startup, será que eu devo fazer isso? É um mundo VUCA, é melhor fazer uma coisa mais contextual, né? Nós temos aqui um especialista em startup, que é o Gaspar, né? E ele pode até acrescentar aí, Gaspar, nessa discussão. Como é que é numa startup? A gente precisa fazer um planejamento, precisa fazer um direcionamento. Caso contrário, ela fica no vai da valsa. Mas o direcionamento ele é um pouco mais fluido, né? Então, aí a frequência de revisitar, né, Gaspar, é Exatamente. maior. Passo aí para você discutir sobre isso, Gaspar. Não, exatamente. Eu acho que não é porque é um ambiente mais volátil, onde as definições ainda não estão claras, ou os caminhos não estão claros, que você não tem que fazer um planejamento. O que acontece é isso, você começa a ter uma frequência, né, de forecast, né, em cima do planejamento estratégico e do orçamento muito maior. Geralmente, o horizonte é de 3, 6 meses, né, para você fazer essas revisões numa startup. E assim, uma empresa também, dependendo do ambiente, do ciclo econômico da empresa, né, com menor, você pode também fazer com maior frequência esse planejamento estratégico. Quando é um negócio mais estável, né, um pouco mais complexo, de maior longo prazo, aí é lógico que faz esse circuito de 3 anos, como o Vanderlei colocou. E é lógico, né, dependendo das mudanças, né, na conjuntura econômica, na tecnologia do negócio, você tem que antecipar também a revisão do seu planejamento estratégico, mesmo no negócio mais estável, como está colocado aqui. Então, você tem que ficar Quanto sempre bem mais, atento. né, Gaspar, quanto mais tiver um ambiente volátil, quanto mais a empresa ela é menor, mais essa etapa de planejamento ela é mais simples. Ou seja, não dá para a gente... nós temos que fazer uma coisa extremamente simples, direto ao ponto, porque vai estar sujeito a ser revisado com uma frequência maior, 3, 6 meses, né? Então, acho que Exatamente. isso, já uma empresa mais, num ambiente mais estável, ou uma empresa também mais estruturada, a gente pensa em ciclos de 3 a 5 anos. É isso que a gente discute muito lá no Concertif, né? Então, Exatamente. O importante é planejar. planejar isso aí. Para quem quiser se aprofundar no aspecto das startups, nós temos um programa chamado GSU, que é Governança para Startups Scale-Ups, coordenado aí pelo Gaspar. Então, fica aqui a dica. Vou passar para o Luiz, depois para o Silvano. Luiz, pode fazer tua pergunta, por favor? Vou contextualizar, na verdade é uma pergunta, mas vou contextualizar primeiro. Com a minha experiência, como eu disse, em empresas familiares, sinto falta, sem dúvida nenhuma, desse desafio de como modificar, não deixar o vai de valsa do A para B, mas sim tentar fazer o C, colocar mais planejamento, metodologia, ferramenta, entendido. Por outro lado, empresas familiares de sucesso, e que estamos preocupados mais com a perpetuação, a intuição as levou bastante longe. A pergunta é como não remover também essa intuição, não remover, seja da família, dos empresários, dessa sequência, algo que é muito importante,
que essa tentativa e erro, velocidade, são empresas que acabam sendo ágeis por conta Aham. exatamente dessa intuição, dessa prática, né? E acho que nós temos um desafio também de implementar a ferramenta, porém não remover, seja da família, essa intuição, né? E aí é uma pergunta para mais ouvir um pouco outras experiências de como fazer isso. Não, perfeito. Eu vou trazer aqui a minha visão, mas depois a gente pode discutir aqui em grupo, né? A minha visão. Primeiro que você tem razão, a intuição é importantíssimo, né? A gente tem uma tendência, quando a gente entra numa empresa, seja ela qual for, familiar ou não, e tem uma tendência de falar, agora vai tudo mudar e vou desconsiderar o que foi feito. Isso é o principal erro de um líder, né? Um líder, quando começa numa organização, ele tem que entrar por baixo. Eu vim aqui para observar, eu sou um aprendiz. Por favor, me coloquem. Aliás, eu vi uma palestra outro dia de um senhor de sucesso americano, né? E ele, quando começou como CEO, ele fez um crachá de estagiário. Ele falou assim: eu estou aqui para estagiar, eu tenho aqui, vim aqui aprender, entendeu? E essa é a melhor maneira mesmo. A gente tem que não dá para desconsiderar o que foi feito antes, pelo contrário. Tem organizações. Quando eu estou acostumado com empresas familiares, né, Luiz? E tem que tirar o chapéu. O que o empreendedor faz, né, com a sua intuição, como você falou, é surpreendente, é algo realmente. A palavra que muito me vem na cabeça é resiliência, né? São pessoas extremamente resilientes, são capazes de lidar com contratempos, com barreiras e fazem isso de maneira brilhante. Mas o ponto que você traz, eu acho extremamente importante. Como é que eu faço essa intuição não ser perdida, né, em prol de um processo mais racional? E a minha resposta é a simplicidade do processo que vai fazer com que essa fusão aconteça, intuição, razão. O grande erro que eu já vi também em organizações, onde eu fui também executivo, era trazer um processo de planejamento estratégico tão detalhado. Eu participei várias vezes da implantação de Balance Scorecard, não sei quem teve essa experiência. Nossa, recursos, assim, milhões de reais colocados naquele negócio, que depois de 2, 3, 4 reuniões que a gente acompanhou aqueles indicadores, eles não diziam nada no final para a gente, né? E a coisa ia para a cucuia. Então, assim, a importância da gente ter alguns indicadores, né, no final de controle, e não precisa ser sofisticado, não. São coisas simples que vai fazer o quê? Fazer com que a atenção do conselho, dos acionistas, seja voltada para aquilo, para acompanhar o que foi combinado. Então, a simplicidade dessa orquestração é que vai garantir a fusão da intuição com a razão, fazer com que o processo fique, de alguma maneira, lógico, mas, ao mesmo tempo, fácil de ser acompanhado, né, Luiz? Então, acho que isso é uma das primeiras coisas, mas eu queria ouvir quem tem mais aí alguma opinião, né, sobre como fazer isso simples. Talvez o Silvano, acho que tinha levantado a mão antes do Yuri, né? O Silvano quer falar, depois eu passo para o Yuri. Na verdade, eu acho muito bacana essa visão de fomentar essa racionalidade, mas sem abrir mão da intuição, porque Sem eu, dúvida. particularmente, eu sou extremamente intuitivo e eu teria bastante dificuldade de falar, olha, agora não, agora esquece toda a sua intuição e vai só para a razão. Mas eu acho impressionante Não, e seria acho contraproducente. admirável o modelo racional também, né? Perfeito. Ele vai. Acho O muito modelo bacana. racional vai acontecer. É por isso que a gente fala assim: eu sou ser humano, por que que ele é dotado de razão? Para ele ponderar aquilo que vem como intuição. Eu quero fazer isso. Mas espera aí, será que isso não vai ter uma consequência assim, sabe? Então, se a gente foi dotado de razão, é para a gente ter que usar, não é para jogar fora, né? Então, ao Mas mesmo tempo, não dá para ser só racional. A gente tem que ter essa capacidade, né, do espírito empreendedor, de orquestrar. E você é um empresário de sucesso, né, Silvana? Então, você usou essa capacidade. Tem que tirar o chapéu pelo que você construiu e porque você pode ainda construir. É que vai acontecendo, o que a gente observa na empresa familiar, é que essa intuição, ao longo do tempo, a empresa vai chegando em certas etapas, ela vai se perdendo, ela vai ficando mais complexa. Se a gente não entra com a razão, se a gente não entra com estruturas, com processos, é o que muita gente chama do limite de aprendizagem. Chegou no seu limite, a empresa não consegue ir para frente. Então, quando a gente monta conselho nas organizações e traz uma estrutura de direcionamento estratégico dessa maneira simples, direta ao ponto, que se desdobra em projetos, o que a gente faz? A gente consegue ver claramente
né? E quem fez o PFC viu lá casos, né? Eu acho que a Cíntia fez o PFC, né? Ela viu lá os casos que a gente trouxe de empresas que triplicaram o EBITDA, multiplicaram o valor por 4. Por quê? Porque entraram, né, na fase que elas estavam, 50, 60 anos de fundação, elas precisavam trazer essa racionalidade, porque a coisa foi se perdendo, né? Essa intuição foi ficando muito difusa e caiu na mesmice, no dia a dia. Então, um processo como esse, que é simples, direto, e que ele traz essa facilidade, essa concretude para o projeto, faz com que a empresa dê novos saltos, Silvana. Isso aqui é o grande ponto. Legal. E eu só queria fazer uma pergunta mais orientativa mesmo. Nós construímos uma visão estratégica de 5 anos, Sim. né, visão, e um planejamento de 1 ano. Uhum. E nesse planejamento de 1 ano, a gente cumpriu 2 meses com superávit aí de 5, 7%, e 2 meses com déficit de 20%, ou seja, comprometeu o resultado do ano. E aí, esse ano, essa construção ela foi feita de uma maneira em que a gente realmente usou os nossos recursos, a gente projetou a utilização dos recursos aí ao máximo, ou bem próximo disso. Ou seja, dificilmente a gente vai ter recursos para repor, para recuperar aqueles 20, 25% que perdemos nos 2 meses muito ruins. Uhum. O que que você diria para mim? Eu errei no planejamento, o que que eu poderia ter feito diferente nesse caso? Ou o que é que se deve fazer? Replanejar? Interessante. É uma pergunta difícil porque eu não tenho detalhes, né, de como foi feito essa visão e esse planejamento. Assim, de bate-pronto, me dá a sensação de que o planejamento ficou muito curto para a visão. Eu não sei se você fez uma visão de 5, mas teve um planejamento de um só. E se esse Isso. planejamento também, se ele não estava muito no operacional ou se ele estava mais estratégico. São perguntas que eu ia fazer, né? E para tentar entender o que você poderia ter feito de diferente. Mas é óbvio que se deu errado, se está com déficit, você precisa replanejar, você precisa olhar de novo. Eu faria uma coisa concatenada. Em vez de 5 anos, faria 3, né? Olha que vamos olhar 3 e vamos fazer o plano de 3 também. Esse plano vai ter, no primeiro ano, tais e tais projetos, no segundo, tais. É aquilo que eu falei, ó, tem N projetos, projeto 1, 2, 3. Então, você pode se balizar pelo projeto sem trazer, né, às vezes, o plano de um ano inteiro, talvez muita complexidade num ano só. Eu estou chutando, eu não sei se é isso que aconteceu. Mas certamente você tem que dar uma replanejada. Acho que tem que olhar isso de novo. Muito bem. Quem está Legal. na linha aí, acho que Gaspar, James e depois o Miller. Gaspar. Obrigado. Só para a gente voltar um pouco ao tema da questão de não desprezar o legado, né? Não desprezar a questão da intuição. Quando a gente olha na nossa matriz RACE, né? No primeiro item da nossa estratégia, onde a gente coloca como responsável o conselho, onde os sócios estão, a gente fala sobre o pensamento estratégico e o desenho estratégico, né? E no item 3, quando a gente vai falar sobre, na nossa metodologia, o modelo estelar, quando a gente fala começa pela base, reúne as pessoas e informações, ali é justamente o momento que a gente vai estar ouvindo, né? E ouvindo a experiência e o que os sócios, né, que conhecem o negócio, que trouxeram eles até aqui, têm de visão, né, têm de intuição para o negócio e onde eles querem chegar, de acordo, inclusive, com a identidade corporativa, né, com a missão, com a visão e com seus valores. E aí esse é o momento da gente estar ouvindo, discutindo com base nessa experiência, e aí a metodologia vai trazer instrumentalização para suportar essa intuição, né? Para até fazer um check-in disso. Faz sentido, não faz sentido? Né? Isso que está sendo colocado está dando certo, né? E vai continuar no futuro? É isso que eu preciso realmente, que a empresa precisa? Então, nada é substituição, né? Quando a gente traz metodologia é para aportar instrumentos, né, a toda essa visão, esse conhecimento, essa experiência que o empresário tem e trouxe a empresa até aqui. O que a gente vê, né, ao longo do tempo, cada vez mais os ciclos estão nos mostrando que a experiência passada, muitas vezes, isoladamente, não é suficiente para continuar naquela visão, né, de levar a empresa ao ponto C, como a gente estava colocando, ou ao ponto B. E aí a gente traz metodologia. Um outro ponto, muitas vezes essa intuição, essa experiência, está muito no sócio fundador.
com as próximas gerações, isso às vezes se perde, né? E estatisticamente, né, com pesquisas oficiais, a gente vê que realmente se perde. Quando você traz o instrumento para isso, você garante um pouco dessa perenização. Então, isso Bacana, é muito obrigado, importante Gastão. também, ajudar as empresas a atravessarem as gerações, que no Brasil, 7% apenas chega na terceira ou quarta geração. Muito bom. Obrigado, James? Vanderlei. Imagina. James? O Gaspar bateu minha carteira. Bateu. Bateu bonito minha carteira, exatamente. A empresa cresce, intuição você não deixa de herança. E se você não tiver um repertório de ferramentas para ajustar os processos, a empresa sofre muito quando isso acontece. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu comento, eu trabalho numa empresa multinacional, mas ela é familiar. E existe a visão, mas muitas vezes não se dá atenção devida ao que é necessário para chegar na visão. Então, eu não quero nenhum sócio, eu não quero aumentar meu endividamento bancário, mas crio um planejamento que necessita muito investimento. As coisas não fecham. Isso acontece muito. Isso acontece muito mesmo. E aí a disciplina acaba se perdendo, porque você não deixa de fazer uma coisa e você não revisa o planejamento, não ajusta o planejamento. Então, a intuição, sim, é importante, mas se um fundador quer manter a sua empresa, ele precisa, na medida que a idade dele vai avançando, ele precisa garantir que a empresa continua sem ele. Não, E herança é propriedade. Não, você não... James, você trouxe um ponto muito legal, acho que você está com experiência, né? Experiência vivida, né, que você traz aqui. Eu só queria complementar que a gente tem visto grupos familiares, né, vários deles, em que o principal princípio é o seguinte: os sócios de uma empresa familiar, eles não se escolhem, né, eles nascem sócios. Então, esse é o grande ponto, às vezes, do fracasso. O quê? Não fazer com que esses sócios tenham processos estruturados que vão garantir a perenidade da empresa. E aí a gente percebe, né, um fundador, quando ele é um empreendedor apenas ou se ele é um estadista. Eu falo que a diferença entre empreendedor e estadista é aquele que olha o processo, o império que ele criou, vou chamar império, seja qual for o tamanho que for, é um império, né, algo que ele criou, tá, algo que foi fundado e se desenvolveu, mas ele começa a olhar para frente. Espera aí, isso aqui tem que sobreviver a mim. E eu já vi homens brilhantes, homens mesmo, né? Capitães de indústria brilhantes que chegaram para mim e falaram assim: olha, eu trouxe o negócio até aqui, daqui para frente eles que se danem. Eu ouvi isso aqui, eu ouvi. O que quer dizer isso? Ele é empreendedor, fantástico, nota 10, parabéns. Você é um cara que fez um império, mas você não é estadista. Você não está olhando o futuro da tua organização nem da tua família. E aí, esse é o ponto que o James traz, né? Que é, olha, eu preciso, se eu quiser realmente fazer algo que sobreviva ao tempo, que tenha uma ambição, que tenha uma visão, que seja um propósito, o que eu vou contribuir na sociedade? O que a empresa faz? É nesse ponto, né, que a gente tem que entrar e falar, tá bom, o que a minha empresa faz? Como é que ela contribui? Como é que eu vou manter essa contribuição viva e perene ao longo do tempo? E aí vai depender não só da sucessão bem montada, que vai depender da governança bem montada, e que vai depender de processos como esse que a gente traz, simples, mas direto ao ponto, de como fazer a empresa continuar gerando valor ao longo do tempo, não só dependendo mais daquela intuição, daquela capacidade empreendedora inicial, mas sim de uma estrutura de pessoas que não se escolheram como sócios, mas que trouxeram elementos que trazem a fixação, né? E essa sucessão pode ser dentro da família e fora dela, com profissionais de mercado ou com um misto, normalmente a solução é mista, mas faz com que a empresa ganhe esse estadismo, né? Esse espírito de Estado, né? Onde você vai para algo que vai além do fundador. Essa reflexão é muito importante, sabe? Eu acho que essa reflexão é o cerne, né, de como que a gente faz um desdobramento estratégico da companhia para que ela dure, para que ela seja, é o que eu chamo lá no meu livro de perenização adaptativa. A empresa vai se perenizar se adaptando aos desafios da família, do tempo, do meio ambiente, das estratégias. Passar para o Miller. Pô, gente, desculpa, é que eu tô
Tô em viagem ainda, viu, Passaré? Tô voltando da Opa, só Amazônia. viagem, né? Eu fui fazer um tour Amazônia. Bom, Bacana. assim, acho que tentando contribuir aí, né? Eu só não recordo quem foi o colega que comentou que obteve um resultado negativo aí depois do planejamento. Eu tive uma situação parecida aqui e deu um pouco de trabalho para eu entender. Eu saí em viagem, estava numa missão aí Argentina e deixei os diretores da empresa tocando alguns projetos. Fizeram uma reunião para entender né, o planejamento anual, isso no começo de janeiro, e tinha um projeto em particular que ele fechava um pouquinho negativo. Aí, assim, no planejamento racional, né, projeto negativo, né, assim, entre outros com uma margem apertada, que é uma empresa de serviço, a opção mais óbvia é remove o projeto que está dando prejuízo. Uhum. E quando eu voltei, deu prejuízo em todos, porque, na verdade, assim, aí a pergunta, o que aconteceu, né? É. Eu tinha propriedade de causa, que eu estava vivendo aquele projeto, eu sou fundador, eu conheço na íntegra ali o que está acontecendo, né? Nas entrelinhas, qual que é a jornada toda. E eu fiquei com isso, eu falei assim, o que foi que nós erramos? E eu fui entender. Basicamente era, parte dos recursos que estavam no projeto que fechava negativo, ele diluía o custo dos produtos que davam margem pequena. Então, e a gente fala de pessoas, né? No meu caso, é empresa de serviço, grande parte são pessoas. Então, parte dos recursos atuavam em mais de um projeto. Mesmo que aquele projeto principal ele tivesse uma margem apertada ou quase negativa, um mês ou outro ele fechava um pouco abaixo, ele tinha pagamento, tinha clientes ali. Então, ele diluía custo dos demais que a gente tinha uma margem um pouco mais acerrada, mas ainda assim dava um lucro significativo. Então, foi um exercício interessante, porque levou um tempo para eu entender o que tinha acontecido, porque eu voltei depois de 5 meses, eu achei que estava tudo bem, não estava. Eu senti falta daquelas coisas que estavam acontecendo, então, dentro de uma matriz ali, aquilo não fazia sentido na lógica, né? Mas eu acho que não seria nem sentimento, nem feeling, eu acho que é propriedade de causa mesmo, né? Do que estava, como estava sendo distribuído aquelas pessoas dentro da empresa. Então, assim, eu não sei o caso aí do amigo, que todo mundo pensou em tempo, né? Talvez não deu tempo de mensurar resultado, mas eu acho que vale a pena entender as decisões que foram tomadas do que não ter, que não só o que ter. Que o que não Uhum. ter, no meu caso, foi uma pedra no meu sapato aqui, depois eu tive que retomar. O que você fez afinal, Miller, depois com esses... Não, eu retomei os projetos. Eu retomei. Retomou. Basicamente, eles estavam. Eram projetos de comunicação ali, bem envolvidos no desenvolvimento de produtos. Eu consegui entrar e abrir outras frentes no mesmo setor. Então, perdi alguns clientes, infelizmente, mas levou 8 meses para recuperar tudo. Então, foi isso. Uma brincadeira de contas ali, que o número estava negativo, refletiu um negativo maior ainda em quase 10 meses de companhia. Então, faz parte, né? São pessoas, não foi culpa de ninguém, porque eu também não estava presente, mas tivemos problemas ali. Primeiro que eles não envolveram o CFO, o Igor, que é o nosso CFO, não estava envolvido, ele saberia avaliar esse tipo de custo, enfim, tiveram vários errinhos aqui do meu lado. Se eu pudesse fazer uma pergunta, né, baseado no que você viu aqui hoje, né, o que você teria feito diferente? Teriam tido um impacto melhor nesse teu aprendizado aí de erros que aconteceram? Não, teria. O que nós fizemos? Assim, hoje, bom, você conhece um pouco da minha estrutura, né? A gente tem as unidades e tem a hold. Então, hoje a gente tem um planejamento da hold, que ele é de 5 anos, e o planejamento das unidades é baseado em projetos. Essa decisão foi tomada em realmente acabar com uma unidade, né? A antiga BIP, que era uma unidade de negócio que a gente tinha para comunicação. Assim, esse tipo de decisão hoje não sairia da forma que saiu, né? Então, realmente passa para o conselho, tem toda uma jornada aí de estratégia para que isso aconteça, tá? Não foi o que aconteceu. Então, doeu, né? Mas o plano de ação foi justamente esse, né? A gente tem uma matriz RAS que a gente faz do planejamento da empresa para 5 anos e temos de cada BU aqui separadinha, que a gente revisa a cada 6 meses. Então, minimamente, esse tipo de decisão, espero que não aconteça mais assim, baseada em matemática pura, sabe? Porque não funcionou, não. Perfeito. Obrigado, Emílio. Marco? Vanderlei, pessoal, primeiro, obrigado pelo espaço, por rever alguns pontos que a gente acabou de
Eu acabei, né, de rever no Concertif, e é sempre bom, não só também falar dos conceitos, mas também a experiência dos colegas. E eu ainda não tenho um conselho de empresa familiar, então eu estou basicamente vendo algumas experiências de colegas e tudo mais e aprendendo com isso. Mas a pergunta aqui é, desse processo que você colocou, Vanderlei, os 5 pontos, onde você vê na tua experiência ou dos colegas que mais é o maior desafio, assim, é sentar e fazer o pensamento estratégico, é você realmente desdobrar isso em coisas concretas e não deixar no ar. Onde você vê que a coisa dá o nó aí, normalmente, nos processos nas empresas familiares? Ótima pergunta. Eu vejo vamos dizer, uma dissonância, acho que seria o ponto de dissonância maior, é não ter esse pensamento e design. O que as empresas fazem? Vamos fazer o planejamento. E normalmente esse planejamento está a cargo dos executivos, que vão planejar um futuro que eles acham que a companhia tem que ter, né? E vão fazer algumas coisas muito analíticas, muito cheias de estudos, de detalhes, de apresentações, de tabelas, de gráficos, etc. e tal, que no fundo não se conversam com projetos que se vão tangibilizar o movimento. Então, esses são duas dissonâncias. A dissonância um, que é não saber onde quer chegar, né? E quem não sabe onde vai, pode ir para qualquer lugar. Já não dizia lá Alice no País das Maravilhas, né? Então, acho que esse é o, e aí a falta do acionista, né, dizendo o que ele quer, onde ele quer chegar, qual é o apetite a risco. Acho que essa é uma primeira dissonância. A segunda dissonância é fazer um planejamento muito caro, detalhado, cheio de controle, cheio de que no final falta ali a simplicidade. Projeto 1, 2, 3 que eu vou fazer ao longo de 3, 4 anos e vai me levar para aquele estado futuro. Então, acho que esses são os principais erros que eu vejo, né? Não vejo um só, tá? Mas essas áreas cinzentas, elas decorrem por conta disso, por conta dessa falta primeiro, de uma visão e de uma ambição do que quer, onde vai chegar, e segundo, deixar o planejamento ser uma figura muito analítica, muito cheia de detalhes e custos, né? E, digamos assim, uma coisa muito custosa, que depois não é prática, né? Ela não se desdobra naquelas figuras que vão fazer acontecer as coisas. Talvez isso até aconteça porque às vezes, a gente tem antes alguns problemas de governança para serem definidos, né? Quem é quem e toda aquela. Verdade, Às vezes, verdade. às vezes a pessoa até, não, vamos fazer o planejamento porque não tem como, não tem um acordo, e aí fica aquele monte de fingindo que estamos trabalhando, fazendo alguma coisa, mas na verdade tem temas prévios para serem resolvidos, quem toma a decisão, como, quais as instâncias, isso realmente pode, bom, impacta basicamente todo o processo. Perfeito, Marco. Acho que você trouxe um ponto que eu também sempre reflito, né? Tem duas coisas que são mitos. Eu posso fazer a sucessão sem ter governança. Eu acho que isso é quase que um mito, porque a sucessão está intrinsecamente vinculada à governança. Como é que eu vou fazer? Se sucessão é passar bastão, como é que eu vou passar o bastão se eu não tenho uma estrutura que está além da passagem de bastão? Essa estrutura é a governança. E o outro ponto que você trouxe aqui agora, né, que é interessante anotar, é que pode ser que a visão de um direcionamento, planejamento estratégico, sem ter uma governança prévia, possa fazer esse chover no molhado, que a gente tem visto inúmeras vezes, né? Você não tem essa definição de papéis claros, e aí você não consegue distribuir as atividades e engajar os públicos como deveria, né? Então, acho que esse é o ponto que você traz aí, que é uma boa contribuição. Felipe. Na verdade, não vou trazer nenhuma pergunta, vou trazer algumas reflexões aqui dessa manhã aí de muita contribuição, né, de vários pontos de vista e vivências diferentes, assim. O Gaspar trouxe um ponto interessante da intuição ali, eu acho que é muito claro isso, como que o feeling ali no dia a dia direciona, né, e tem toda uma estrutura de assertividade na grande maioria. A gente está trabalhando num grupo agora altamente de sucesso, né, e que vem se estruturando com governança, e o pedido é justamente me ajude a criar mecanismos, ferramentas e processos para qual eu consigo passar o bastão, né? Então, é legal como é que isso está conectado a talvez a assertividade e o sucesso do processo sucessório ali, passando para a segunda geração, né? Por exemplo, porque quando você pega a estrutura atual,
não se tem nada de visão estratégica, de controles, de indicadores. As decisões são assim, para de comprar, porque o caixa está ruim. Então, tá aí, isso não vai trazer ruptura. Então, é muito legal assim como é que isso é interessante, os mecanismos, a própria governança e essa longevidade aí do processo. Uma coisa interessante, assim, vivendo talvez uma parte, né, do apoio nas estruturações, visão de fora mesmo, né, das empresas, o James trouxe um ponto interessante ali, que como que às vezes faz a visão, o direcionamento estratégico, depois até se cria o planejamento estratégico, mas isso se perde. E isso é muito comum da gente ver no dia a dia, mas na minha concepção, muito por falta dos rituais ali de follow-up, de acompanhamento e de prestar-se conta do que está evoluindo, do que não está evoluindo. Então, assim, para quem está lá em cima na parte diretiva, principalmente quando se tem um conselho, nisso que o Vanderlei trouxe muito bem, né? Quais os projetos que vai ser acompanhados e tudo. Se não se tem esse acompanhamento metrificado de evoluções, e não só indicadores, acho que o indicador ele vai dizer numericamente se a estratégia está indo certo ou não, né? Você define o ponto C, divide ele em partes e fala, olha, para me chegar no ponto C, eu preciso de fazer tais etapas, tais projetos, e esses indicadores vão metrificar se eu estou indo para o caminho certo. Uhum. Então, quando eu vejo esses rituais acontecendo, trazendo ali, de fato, pessoas que estão envolvidas no dia de executar, você enriquece o plano de ação, né? O plano de ação vai ter no repositório de novos conhecimentos práticos ali do dia a dia, que vai ajudar a, inclusive, fazer uma revisão estratégica, por exemplo, como o caso do Silvano trouxe ali. Eu preciso fazer uma revisão estratégica aqui do meu plano, ou eu consigo tomar um ajuste de rota dentro da minha visão que eu trouxe para 3 anos, por exemplo. Então, esses pontos, assim, que eu fiz bastante reflexão aqui das discussões, da contribuição que a gente teve, né? O poder da intuição e como que a disciplina, talvez, de acompanhamento e de reportes, né? Porque, às vezes, gasta-se um tempo grande, discute ali, queremos ir, e aí aquilo ali se perde por 4, 5, 6 meses sem como estamos indo? Estamos indo no caminho que a gente traçou? Qual o ajuste de rota que foi necessário diante dos projetos e ações elaboradas, né? São Uhum. essas principais contribuições que eu queria trazer aqui. Ah, legal. Obrigado aí pelos resumos, né? Pelo sumário. Bacana. A Leteia, Olá, bom dia. olá. Vocês estão ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. É, eu sou do Ceará, sou consultora na área de governança familiar. E eu queria trazer uma reflexão para saber a opinião de vocês. É muito comum, quando eu entro para implantar a governança familiar, encontrar já um conselho, né, implantado, um conselho consultivo, às vezes um conselho de administração e um conselho de sócios funcionando paralelamente. E cada vez mais, o que é que eu vejo? Eu vejo conselheiros com 5, 10, 8, 10 anos como conselheiro dessa empresa familiar. E eu acho isso extremamente nocivo. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que fere muitos princípios da governança, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. E aí, uma vez até escrevi um artigo sobre o conselheiro Matusalém, porque é justamente aquele que não vai sair nunca. Então, eu acho que, muitas vezes, esse conselheiro externo, ele prejudica, né, o andamento, inclusive, de todas essas etapas do pensamento estratégico que você trouxe, porque ele não consegue ter autonomia, independência para realmente fazer as colocações que devem ser colocadas por um conselheiro que é de fora, né, que precisa estar ali para agregar valor para aquele negócio. Então, assim, cada vez mais, isso não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes, várias empresas, e não só no Nordeste, no Sudeste também, que acontece isso. E aí eu queria saber a opinião de vocês, porque o IBGC, ele tinha, dentro do código dele, falando que deveria ser 2 anos, mas agora, na última revisão deles, eles tiraram e deixaram muito a cargo da própria família empresária tomar essa decisão.
E aí eu queria entender o que é que vocês acham disso, porque quando o IBGC tira isso do código dele, e as pessoas olham muito ainda, né, para as diretrizes códigos do IBGC, eu acho que vai prejudicar ainda mais essa questão que eu trouxe, né, de ter conselheiros que não conseguem, conselhos que não são oxigenados, e que o conselheiro fica 5, 8, 10, 12 anos naquele conselho. Uhum. Vamos trazer um pouquinho da experiência da empresa familiar, né? O IBGC tem um viés forte para a empresa de capital aberto, a gente sabe disso, né? E quando a gente olha para a empresa familiar, a realidade é diferente. Então, eu costumo dizer que o tempo de vida de um conselheiro deveria variar entre 3 e 7 anos, como um caminho, né? Como uma estruturação que cabe na maioria das situações, mas tem exceções. Por que eu falo 3? Porque um conselheiro que fica 2 anos, 1 ano e meio numa empresa, é difícil ele pegar os desafios, ele está aprendendo sobre esses desafios de longo prazo. Ele começa a contribuir mesmo depois de 2 anos, que ele já entendeu, já entende como é que é a cultura da empresa, como é que as coisas acontecem, quais são as idiosincrasias, quais são os paradigmas, enfim. Aí ele começa a contribuir. Então, por isso que eu falo, 3 no mínimo ali que ele vai chegar a ter algum tipo de contribuição. 7, por quê? Porque começa a ficar prata da casa. Aí que você vira aquilo que você falou, Matusalém, né? O conselheiro Matusalém. Ele acaba ficando já parte do problema também. Ele não é parte da solução, ele é parte do problema. Ele já começa a resistir, já se identifica com um bloco X de acionistas, se identifica com alguém, defende certas ideias, enfim, acaba naturalmente virando ali um obstáculo para as mudanças e para a continuidade do desenvolvimento estratégico da companhia. Agora, existem exceções. Eu tenho aqui, a gente teve um fórum há 2 anos atrás que a gente trouxe um conselheiro que estava 18 anos numa empresa e ele falou, mas por que você está 18 anos? Eu falei, porque eu passei por 4 empresas diferentes. A empresa era de um dono, depois virou de um fundo, abriu capital e agora pertence a um controlador, quer dizer, diferente. Então, no final, ele passou por um cara brilhante, porque sobreviver a vários donos diferentes ao longo do tempo, e ele certamente tem uma contribuição ainda ativa, porque a empresa é uma empresa de capital aberto. Então, toda regra tem as suas exceções, né? Precisamos olhar com um pouco de cuidado, né, nessas formulações padrão. Mas se eu pudesse dar um parâmetro, eu falaria de 3 a 7. O Paulo está se despedindo aí, fala. Até mais, Paulo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. James. Eu talvez seja repetitivo em alguns pontos, né? Mas eu queria compartilhar uma experiência que eu tive aqui. O planejamento, eu concordo plenamente contigo, principalmente se a empresa é intuitiva, ele tem que ser simples, mas ele tem que ser bem feito. E aí eu acho que muitos planejamentos morrem porque a gente não cuida da comunicação e da definição de prioridade. Então você precisa comunicar e você precisa gastar tempo nele, porque é a maneira como você comunica à empresa que aquilo é importante. E aí todo início, né? Todo início você tem que empurrar mais forte. E aí você tem que ter a disciplina de fazer em intervalos mais curtos. Na medida que você vai vendo que o pessoal vai se engajando, na medida que as coisas começam a andar melhor, aí você pode espaçar o acompanhamento. Mas eu diria que empresa familiar, disciplina é tudo. Tá? Disciplina e comunicação que é prioritário. E a comunicação que é prioritário é pelo tempo que você gasta. Aí todo mundo vai perceber que realmente é importante. Você percebe que no nosso modelo, a comunicação ela acaba sendo forçada nas diversas instâncias, né? Quando começa lá com acionista, conselho, depois envolve os CEOs, executivos, e aí vai, no modelo estelar, começa pela base. Vamos envolver todas as partes ali que estão na organização, nível gerencial, coordenação, enfim. Você acaba fazendo uma forma estruturada que vai levando aos estudos, aos projetos, mas ao mesmo tempo vai comunicando, né, o que é, para onde a empresa está indo. Mas eu concordo contigo, depois a comunicação e a transparência são fator-chave para o sucesso de qualquer desenvolvimento estratégico de uma organização. Com certeza tem que pensar
de como fazer isso de uma forma estruturada também, logo após, né, as definições de projetos que a gente tira dali. Muito bem. Bom, eu não sei se temos mais perguntas ou se a gente pode encerrar, são 9h30, né? Terminaríamos antes um pouco do tempo. Estruturado aqui. Alguém tem mais algum comentário? Yuri, Gaspar, querem fechar aqui alguma coisa? Tranquilo, Vanderlei. Obrigado aí pela mais uma contribuição para o tema, planejamento estratégico e a relação com os conselhos. Excelente. Bom, eu Bom queria... dia. Queria Opa. agradecer. Você viu que hoje eu fiquei quieta, né, Vanderlei? Só fiquei ouvindo aqui. Tá Mas certo. queria agradecer aqui. Queria dizer, eu trouxe uma convidada, a minha Aleteia. Legal. Feliz de vê-la aqui, né? E queria agradecer aqui por mais contribuições aqui que você trouxe para nós aí, todos vocês aí, né? O Yuri, o Gaspar também, trazendo aí. E é muito importante esse fórum, acho que para a gente, assim, né? Espero que a gente tenhamos outros aí, Vanderlei, que é muito importante, né? A gente está sempre trocando ideias aqui, a gente vai oxigenando, aprendendo aqui, né? E principalmente eu acho que esse grupo de empresas familiares e conselho consultivo, que é muito carente, a gente sente muito essa falta aí, né? E esse olhar que vocês do Celente dão. Então, vocês sabem que eu sou, né? Faço parte e carrego a bandeira aí, porque eu acho que é muito importante. Tá bom? Muito obrigada aí por todos vocês aí do time. Não, obrigado. Esse é o segundo fórum que a gente faz nesse sentido, né? E nós teremos mais um ainda planejado para esse ano. Então, Ótimo. a gente tem que ver no final a frequência, né? E de fato os temas, né? Que são interessantes para a gente trazer, porque mantém acesa aí essa chama, né? Do desenvolvimento de governança para a empresa familiar. Alguém mais tem alguma observação final? Alguma? Bom, então, podemos dar por encerrado. Agradecer a presença de vocês, né? Obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã fria de outono. Aqui pelo menos em São Paulo está frio. E sucesso para todos aí. Obrigada, gente. Um Perfeito. abraço. Obrigado, Vanderlei. Um Prazer. abraço. Obrigado, até logo. Tchau, tchau. Passarela. Valeu. Até mais, gente. Tchau.